obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. A 12 de dezembro de 2024, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira uma proposta do Governo Regional para, de forma sumária, proceder a alterações à carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Deu entrada nesta Casa, tendo sido encaminhado e bem, para a Comissão Especializada correspondente do Trabalho. Passaram-se 4 dias sem que, à época, se convocasse uma reunião para que se concretizasse a primeira apreciação necessária e pudéssemos, assim, de uma forma rápida, célere, enviar diploma a plenário, discutir e, efetivamente, aprovar estas alterações à carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Quando comparamos, por exemplo, este percurso de 4 dias com outra proposta do próprio Governo Regional, que passou exatamente pela mesma comissão, nomeadamente a transição e integração dos técnicos superiores na área de saúde na carreira de técnico superior do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira, deu entrada no dia 9 e no dia 10, portanto, um dia depois, estávamos já a fazer a primeira apreciação do documento, tendo seguido o pedido de auscultação aos parceiros e muito bem. Portanto, o diploma que tinha como objetivo corrigir as injustiças a quase 400 profissionais que integram 3 secretarias, Secretaria Regional da Saúde, Secretaria Regional da Educação e Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, passou ou ficou a marinar por 4 dias, desde a entrada do dia 12. E no dia 16, curiosamente, os deputados desta Casa receberam, no dia 16, repito, um ofício com um pedido de substituição deste mesmo documento. O que significou, na prática, um impedimento claro ao compromisso do próprio Governo Regional em avançar para debate, para discussão e posterior aprovação as alterações da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que, como sabemos, este grupo de profissionais integra 18 profissões fundamentais, que têm uma enorme carência em qualquer uma destas secretarias e que se inclui, por exemplo, desde fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, técnico de análise clínica e de saúde pública, técnico de farmácia, técnico de radioterapia, ortoprotésico, técnico de neurofisiologia, dietista, técnico de cardiopneumologia, técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica, entre muitas outras profissões. Numa manobra ilusionista, completamente ilusionista, foi o próprio governo PSD, apoiado pela maioria parlamentar desta Casa, que impediu, e esta é a verdade, que impediu os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de verem as suas reivindicações atendidas, de conseguirem ter os seus direitos salvaguardados, pois o documento poderia muito bem ter sido apreciado tal como estava, sem a necessidade de pedir a substituição do documento, e em sede de especialidade, o próprio grupo parlamentar do PSD, tendo informação privilegiada do Governo Regional, faria as alterações que considerassem pertinentes, necessárias, corretas, e assim, como qualquer outro deputado desta Casa, também teria tido essa oportunidade e poderíamos efetivamente ter debatido e ter aprovado as alterações necessárias à carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. Mas não, empurraram a responsabilidade, e aqui está a maior vergonha, empurraram a responsabilidade do não cumprimento desta promessa com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica para o Parlamento Regional, para os grupos parlamentares, e como não poderia deixar de ser, porque tudo, ao longo destes 50 anos de governação vai bater à moção de censura, culparam também a moção de censura numa atitude, no mínimo, desonesta, com estes profissionais, sabendo que as reivindicações dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica já vêm de longa data e nunca mereceram a respeitosa atenção e valorização dos governantes da Região Autónoma da Madeira. Em síntese, senhoras e senhores deputados, estes profissionais reivindicam a equidade na progressão da carreira, a correção da tabela salarial, o reconhecimento do tempo de serviço, a gestão participativa
e a melhoria nas condições de trabalho, com a urgente contratação de mais profissionais, quer para a Secretaria-Geral da Saúde, quer para a Secretaria-Geral da Educação e da Inclusão. Pois bem, neste momento temos uma nova maioria parlamentar PSD-CDS. Será que é desta que o Governo Regional cumprirá com os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica? O JPP apresentará e está já a ultimar um projeto de decreto legislativo regional e veremos qual a posição, que posição terá o PSD nesta casa, que posição terá o CDS nesta casa, se apoiarão ou não a correção destas injustiças para mais de 18 profissões que integram os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, ou então se, à semelhança do que fizeram e fazem em tantas outras matérias, como vimos ainda na semana passada, referente aos apoios adicionais aos idosos beneficiários do complemento solidário para idoso, irão chumbar o diploma, com a desculpa de que o Governo Regional está já a trabalhar nesse sentido. Portanto, senhoras e senhores deputados, esperemos que com seriedade e com compromisso, o grupo parlamentar que apoia o Governo Regional nesta casa, PSD, coligação com o CDS, cumpram efetivamente com os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. No seguimento da discussão que ontem se iniciou sobre este projeto de resolução, e devo lembrar que ontem se falava aqui por causa de questões estatísticas, dados que faltavam, nomeadamente o Sr. Deputado Gonçalo Camelo falava do número da necessidade de haver dados estatísticos relativamente ao número de carros e acidentes que, no fundo, poderiam consolidar, poderiam sustentar este projeto de resolução, o objeto deste projeto de resolução. Mas devo dizer que, sendo um projeto de resolução, isto é uma recomendação ao Governo. Portanto, eu acho que aqui os dados estatísticos não iriam alterar a necessidade de o Governo atuar perante uma situação que está aos olhos de quem quer ver. Devo dizer, e toda a gente que circula na via rápida de manhã ou ao final da tarde tem a experiência de que, da situação que está a decorrer, do tráfego, do excesso, dos acidentes, enfim, que por isso é necessário agir. E nesse sentido o JPP apresenta um projeto de resolução que visa minimizar os problemas do cotidiano das pessoas, porque realmente é um problema que afeta quem circula nas nossas estradas, infelizmente. Depois, há um aspecto que devemos salientar, que é, na Madeira existem cerca de 33 mil carros de renta-cars e cerca de 200 renta-cars. Portanto, a circular na Madeira, portanto, são muitos carros de turismo. E alguns deles porque vêm de países em que a condução faz à esquerda ou faz à direita, portanto, faz ao sentido inverso do nosso. O que significa, não é de espantar, muitas vezes, e isso é um facto que se pode verificar nas nossas estradas, situações em que pessoas entram em contramão nas estradas. Portanto, por isso é necessário agir. Várias vezes, eu próprio já encontrei pessoas a circular em contramão. Portanto, e na própria via rápida. Por isso, é necessário agir, é necessário um programa que, no fundo, evite essas situações. É por isso que uma das recomendações, e agora isto até nem consta ali deste próprio projeto de resolução, mas é uma sugestão, é que o Governo Regional faça uma sensibilização e uma informação àqueles que nos visitam, aos turistas que nos visitam. Porque se as renta-cars tiverem um flyer, um desdobrável, a informar como conduzir, talvez se evite algumas situações. Talvez, exato, porque a informação que circula, muitas vezes, a informação que circula é que as pessoas não estão habituadas a conduzir nas nossas estradas. E então fazem a rotunda por fora e lá anda o turista a andar à volta por fora, portanto, sem sair à procura da saída enquanto o GPS vai recalculando. O que significa que é necessário agir. Simplesmente precisamos que seja feita alguma coisa. A recomendação é nesse sentido, é que o Governo Regional faça um programa de sensibilização dirigida, por exemplo, aos turistas, dirigida às pessoas que circulam na nossa estrada, sejam informadas, sensibilizadas. O objetivo é este, muito simples, Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Gonçalo Camelo. Já ficamos satisfeitos que o Sr. Deputado esclareceu e que vai votar a favor e agradecemos o seu voto nesta matéria.
Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Castro, Sr. Deputado, e não andei a fazer estudos esta noite, há muito que eu sei que são cerca de 33 mil, informações que são gerais, e quando se é um autarca e temos que saber os problemas que existem na sua freguesia, sabe-se as rentacares, o número de pessoas que circulam, faz reuniões com as autoridades e sabe-se isso tudo. Portanto, por isso é que eu sei destes dados. Mas relativamente às lombas do caniço, não é? Como falou, as lombas vêm para proteger os cidadãos, àqueles que muitas vezes não sabem andar na estrada. Às vezes os aceleras, aquele pessoal que gosta de andar com os carros em excesso de velocidade, é necessário proteger os cidadãos. O número de lombas, a localização, se quer saber mais por nós, eu penso que tem que ir ao local próprio e se indagar quem as colocou exatamente. Mas, Sr. Deputado Bruno Melim, relativamente à novidade e qual é o país em que isso acontece, recebem uma informação de como circular, eu devo dizer, por exemplo, se for à Dinamarca, vai alugar um carro e vai receber logo na plataforma uma informação, tudo aquilo que tem sobre a circulação, estacionamento, etc, etc, os locais para estacionar. Portanto, aqui está uma medida... Aqui está uma medida de como há um programa de sensibilização e de informação aos turistas. Depois, devo dizer também que a Madeira podia ser pioneira nisto. A Madeira é pioneira em tanta coisa. O Governo Regional vem anunciar mil e uma coisa. A Madeira é pioneira, a Madeira foi a primeira, nós somos os melhores. Portanto, a Madeira podia ser pioneira nisto e criar um mecanismo de informação. Não precisa de ser em folha e papel, pode ser digital. Estamos na era digital, pode ser digital. Depois, eu devo dizer também ao Sr. Deputado que a Madeira foi pioneira naqueles sinais de trânsito que estão na via rápida. Mais 10, sol, chuva, menos 10. Portanto, a Madeira também é pioneira. Está a ver? Devemos ter, como nós criamos sinais para informar em que não se vê mais de lado nenhum em Portugal, podemos também ser pioneiros nesta questão da informação àqueles que nos visitam. Nunca é demais, Sr. Deputado Bruno Melim, nunca é demais dizer que, se existem medidas, este projeto de resolução é no sentido de ou criamos uma medida eficaz como deve ser, ou então melhoramos as que existem. Simplesmente isto. A opção é do Governo. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Bruno Melim e do Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, gostaria de dizer que não há aqui nenhuma intenção de esconder aquilo que é feito. Não, eu apresentei ontem também. Gostaria de dizer que não há aqui... já existe o projeto de Escola Segura, e muito bem. Existe também o projeto de Escola Segura e o projeto de prevenção rodoviária nas escolas, e que funcionam também bem. E esta sensibilização aos mais novos é importante, já existe, é importante. E porquê? Porque muitas vezes, apesar dos nossos jovens não conduzirem, eles têm uma função pedagógica, que às vezes fazem um bocadinho de polícia dos pais, e eles próprios também educam. Por isso é importante isto existir, e já existe nas escolas. Não queremos de alguma forma esconder nem o projeto de prevenção da Escola Segura com a Polícia de Segurança Pública, que ainda também no final deste ano, salvo erro, levam os jovens das escolas, e muitas vezes são os jovens a fazer de polícias. Não há qualquer intenção de esconder, é bom essa parte que já se faz. A ideia era dar um pontapé de saída e irmos um bocadinho mais além. É apenas essa a intenção. Excelentíssima Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, de encontro ao projeto de resolução aqui apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que vem abordar questões relacionadas com a gestão de fundos europeus para regiões ultraperiféricas a serem implementadas no próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, e tendo em conta que estamos a falar de um conjunto de medidas orçamentais e orientações financeiras no quadro da União Europeia, que terão início em 2028 e que, à partida, e pelas declarações preferidas em fevereiro deste ano pela Sra. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que afirmou que o próximo orçamento de longo prazo reforçará uma visão partilhada para o futuro da União, ao mesmo tempo que aponta para a realização de um orçamento moderno, ambicioso e reforçado. Deixa já transparecer alterações significativas ao modelo do quadro financeiro iniciado em 2021. Por sua vez, o Sr. Piotr Serafim
Comissário do Orçamento responsável pela luta antifraude da Administração Pública da Comissão Europeia, também em fevereiro do corrente ano, em declarações públicas, aponta para um novo orçamento que requererá um esforço coletivo. O Sr. Comissário lança o desafio e convida os Estados-membros, assim como as autoridades regionais e locais, para um debate alargado sobre as novas diretrizes que o novo quadro financeiro plurianual, medidas essas que se pretende vir a implementar. Por estes motivos, julgamos também urgente fazermos chegar à Comissão Europeia as nossas sugestões e reivindicações, até porque a Comissão estabeleceu um período de consulta e debate até o final de junho deste ano e pretende já no mês de julho apontar as diretrizes a implementar no próximo quadro financeiro plurianual. O convite à auscultação leva a uma partilha e responsabilização de todos os europeus nas estratégias que virão a ser implementadas para que, pôr em prática as linhas orientadoras em matéria de finanças e orçamento da União Europeia. Verificando desde já o rumo que as diretrizes deixadas por estes dois altos responsáveis pelos destinos da União perspectivam, podemos antever que existirão cortes significativos nos fundos de coesão, assim como um maior esforço e maior contribuição dos Estados-membros para o orçamento da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, efetivamente, o atual quadro financeiro, quando em 2021 foi delineado, não previa as mudanças profundas a que assistimos na Europa nos últimos anos. Um orçamento plurianual desenhado para reduzir assimetrias e melhorar a vida de todos os europeus e que esteve assente na estabilidade social e económica que se verificava no início da sua implementação. A verdade é que a União Europeia não podia prever eventos que tiveram significativa influência nos destinos da Europa e representaram um acréscimo da despesa e um peso significativo no orçamento. Relembro a pandemia Covid-19, que quase mergulhou a Europa numa recessão e que obrigou a União Europeia a um esforço redobrado para financiar os Estados-membros numa perspectiva de recuperação. Por um lado, numa conjuntura agravada pelo problema crescente das migrações e necessidade de controle de fronteiras e, posteriormente, com a eclosão da guerra na Ucrânia, trouxeram à Europa uma nova realidade. Sobre o futuro orçamento plurianual, que está longe dos cenários e perspectivas de estabilidade e crescimento que se previa para a Europa no início da década, pende outro fator também preocupante: a necessidade de cumprir com o compromisso o pagamento da dívida europeia, empréstimos contraídos para fazer face aos danos sociais e económicos causados pela Covid-19, planos de pagamento que iniciarão já em 2028. Também é um fator de peso no delineado de estratégias macroeconómicas, sendo que o esforço consumirá parte significativa do orçamento da União. A própria Comissão Europeia aponta que o serviço da dívida representará em 2028 um valor correspondente a 20% do orçamento anual da União Europeia. A Europa, tal como exemplos que temos mais por perto, através do Next Generation, contrai dívida gigantesca. Embora, neste caso, não podemos duvidar da sua importância, a verdade é que não reduziu ou controlou a despesa nas áreas não prioritárias. Acresce ainda as diretrizes da União Europeia que levam a que os países da União tenham de reforçar o investimento na área da defesa em números exorbitantes. Estima-se que em 2024 os gastos em matéria de defesa atingiram 326 bilhões de euros, ou seja, cerca de 1,9% do PIB da União Europeia. Para finalizar, a anunciada guerra das tarifas por parte dos Estados Unidos levantam muitas incertezas e desconfianças dos mercados e sectores empresariais, podendo levar a uma retração económica. A conjuntura não é favorável,
não deixando dúvidas que teremos um corte bastante significativo nos fundos europeus que venham a permitir que regiões mais pobres e com economias mais vulneráveis conseguissem se aproximar das médias europeias em matéria de desenvolvimento e crescimento económico. Era neste quadro que se encontrava Portugal e, mais concretamente, as regiões autónomas da Madeira e Açores. Por isso, estamos abrangidos largamente pelos apoios e benefícios do Fundo de Coesão. O que podemos esperar do futuro quadro financeiro plurianual já a partir de 2028? Grandes incertezas. Quando os principais responsáveis europeus vincam a ideia de quererem, com rigor, acompanhar onde se aplica cada euro dos fundos europeus e alertam para o apertado controle e pela definição clara de prioridades, pedindo a cada país um único plano de ação articulado entre autoridades nacionais, regionais e locais. Deixam antever a ideia que serão os governos centrais responsáveis pelas definições de objetivos nos quadros do tudo nacional. É sem dúvida importante estarmos atentos e defender atempadamente os nossos interesses, como região autónoma, ultraperiférica, numa concertação de esforços em defesa dos interesses do desenvolvimento da nossa região autónoma e defesa do bem-estar de todos os madeirenses e portuenses. Assim como também deveremos articular com a região autónoma dos Açores uma posição concertada. O JPP estará sem dúvida na defesa dos interesses da Madeira e do Porto Santo, assim como defende o assumir de responsabilidades por parte da região autónoma da Madeira na gestão direta dos fundos comunitários que esperamos nos sejam atribuídos, pois melhor que ninguém saberemos identificar as nossas prioridades. No entanto, recomendamos que sejam descomplicados os processos de acesso aos fundos europeus, agilizando e simplificando procedimentos e para que as nossas empresas e entidades elegíveis não tenham de esperar por tempo indeterminado pela aprovação de candidaturas a esses mesmos fundos. Quero vincar que o projeto de resolução aqui apresentado pela bancada parlamentar do PSD também requer um compromisso sério que deverá ser assumido pelo Governo Regional. E para concluir, gostaríamos de ver, por parte do PSD, como partido que, em conjunto com o CDS, suporta o Governo, se terão finalmente em conta as recomendações da Comissão Europeia e, assim como pede ao Governo da República que não centralize a gestão dos fundos europeus, também fará o Governo Regional ter em conta a importância de ouvir, negociar e escutar o poder local, empresas e parceiros sociais, para a definição de estratégias e escolher as áreas prioritárias para apresentar em futuras negociações dos quadros comunitários de apoio. Obrigado. A minha intervenção vai para... É mais um pedido de esclarecimento ao deputado Bruno Macedo. Se nós verificarmos aqui no projeto de resolução que defendeu, verificamos que há aqui uma linha que a Comissão Europeia quer seguir, que é a mais sensível de todas e que a vossa bancada, principalmente a Governo Regional, deve gostar um pedacinho, que é o combate à fraude e ao desvio de fundos comunitários. A linha que o Comissário Europeu Peter Serafin defende é a tal linha horizontal em que os fundos vêm diretamente às empresas e aos institutos que gerem os fundos. Esta linha realmente não é benéfica para as regiões autónomas, porque será os governos centrais a gerir os fundos da coesão. Mas, no entanto, é essa questão de fundo, é o combate à fraude que leva a que a União Europeia venha tomar medidas e o controle mais apertado a todas as regiões da Europa. É aqui a questão de fundo, Sr. Deputado Bruno Macedo, é a questão da corrupção, a fraude, e ainda ontem foi bastante claro na comunicação social, situações
situações a nível regional de irregularidades, que dentro da questão de irregularidades pode-se dizer muita coisa, o que são as irregularidades que se observam na gestão dos fundos. Era essa questão que eu queria deixar aqui ao deputado Bruno Macedo. Se acha que o combate à fraude em matérias de fundos europeus não deve ser reforçada também a nível regional, e nomeadamente no órgão que gera os fundos europeus a nível regional? É essa a minha questão. Palavra, por favor. Senhor deputado Jaime... Senhor deputado Jaime Filipe Ramos, apenas quero dizer-lhe o seguinte: a defesa que fez ao Sr. deputado de bancada Bruno Macedo é pertinente. O que não é pertinente é colar o que eu disse, colagens de desconfiança do poder autárquico, juntas fazer. Não foram essas minhas palavras, e nem que repita 20 ou 30 vezes passarão a ser verdade. Mais parabéns, porque fui hábil na defesa do Sr. deputado de bancada Bruno Macedo, embora com imprecisões àquilo que eu disse. Era tudo o que tinha a dizer. Obrigado. Vamos assim passar então às votações desta mesma semana. Vamos começar com os votos. O voto de saudação a todos os bombeiros por ocasião do Dia Regional do Bombeiro. Quem vota contra? Estamos nas votações. Senhoras e senhores deputados, estamos no momento das votações. Voto de saudação a todos os bombeiros para a ocasião do Dia Regional do Bombeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar o voto de congratulação de que foi discutido e apresentado no dia de hoje a duas produções regionais da autoria do JPP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Vamos passar às iniciativas legislativas e às resoluções. A votação na generalidade do projeto de Decreto Legislativo Regional da autoria do Partido Socialista, que altera o Decreto Legislativo Regional número 24 de 2022, UEM, de 19 de dezembro, e que estabelece o regime jurídico dos percursos pedestres da região autónoma da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD, CDS e com a abstenção do IEL Partido Chega. E a favor, obviamente, PS e JPP. Vamos passar à votação na generalidade do projeto de solução de autoria também do Partido Socialista, intitulado que recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas para proteger a economia regional face ao aumento das tarifas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos da América. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD, CDS e o IEL, com a abstenção do Chega e os votos favoráveis do PS e da JPP. Vamos passar à terceira votação, a votação na generalidade do projeto de solução da autoria do Partido Socialista, que recomenda ao Governo Regional a criação de Programa Regional de Promoção de Saúde Mental nas escolas da região autónoma da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD, CDL, Iniciativa Liberal e Chega e os votos favoráveis do JPP e do PSD. Vamos passar à votação do projeto de proposta de lei à Assembleia da República, da autoria do Partido Socialista, intitulado o regime excepcional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais de modo a auxiliar a economia regional madeirense perante a aplicação de direitos aduaneiros adicionais impostos pelos Estados Unidos da América. Quem vota contra? Quem se abstém?
está rejeitado com os votos contra do PSD, CDS e Chega, com a abstenção do IEL e os votos favoráveis do PS e do JPP. Vamos passar à votação das iniciativas que foram aqui hoje discutidas, aliás, a continuação de uma das mesmas, que é uma delas o projeto de resolução da autoria do JPP, que recomenda ao Governo Regional o lançamento de uma campanha de prevenção rodoviária. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD, CDS, com o Chega e a Iniciativa Liberal. Aqui foi a abstenção a favor. E com os votos favoráveis do JPP, PS e Iniciativa Liberal. Vamos passar à votação na generalidade do projeto de resolução que acabamos agora mesmo de discutir, a gestão dos fundos europeus para as regiões ultraperiféricas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade este mesmo voto. Muito obrigada e até a próxima semana.